nome é Franklin Luzes, eu sou vice-presidente de inovação e startups em fase de crescimento acelerado e CEO da Microsoft Participações. Cristiane Miura, eu sou fundadora e CEO da Pontui, uma plataforma de aprendizagem da escrita. A Microsoft é uma empresa líder em tecnologia e inovação, presente em 190 países. Aqui no Brasil já há 35 anos. Nós temos uma preocupação muito grande em fomentarmos o desenvolvimento social e econômico dos países que nós estamos. Então, fomentar o ecossistema de startups é super importante porque atrai e gera muita inovação e muita criatividade no nosso país. Então, essa para a gente é uma área muito estratégica e para o nosso país também, onde são geradas várias ideias muito inovadoras e muito criativas. Bom, a Pontui é uma plataforma de produção escrita, é uma edtech, e a gente tem como intuito impactar a melhor e a qualidade da educação no país. E a gente faz muito isso, né, obviamente, olhando para novas tecnologias, principalmente no uso de inteligência artificial, mas também para metodologia e também para o processo. Então, hoje a gente atende escolas do país inteiro, já temos aí mais de 300 escolas e faz todo sentido para a gente entender de que maneira, dentro da jornada de aprendizagem, do processo de aprendizagem do aluno, a gente consegue mudar e transformar a vida de cada adolescente do nosso país. O desafio que a Microsoft tenta resolver no Brasil é que, infelizmente, somente 2% das startups que têm mulheres recebem investimento de risco. Então, era um desafio enorme, isso é um problema mundial aqui no Brasil também. Então, a gente primeiramente quis fomentar esse mercado de venture capitalists para fomentar startups que tenham mulheres como fundadoras e estando no capital social e estando na diretoria executiva. Isso para a gente é muito importante, mais uma vez, para gerar impacto, relevância e fomento do desenvolvimento social e econômico do nosso país. E é legal isso que você está falando, Frank, porque quando a gente estava na jornada de captação lá em 2020, eu já tinha apresentado mais ou menos uns 60 pitches. E de todos os pitches que a gente tinha apresentado, majoritariamente, quando não 100%, toda a banca era de homens. Quando a gente vai, né, pensando na aceleração da Impact, é a primeira vez que a gente tem banca com investidoras e com mulheres nos ouvindo. Então isso fez um grande diferencial para a gente na nossa jornada. Enquanto fundador, enquanto à frente de uma empresa de inovação, parece que, né, falando dessa maneira, mas era só uma banca de jurados. Ao contrário, existe ali uma capacidade de entendimento também do nosso dia a dia, da nossa dificuldade de acesso a capital, que faz toda a diferença quando você está nesse movimento de levantar fundo. E pra gente do lado de cá, eu acho que um grande desafio, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas pontes que foram conectadas, eu acho que o maior desafio mesmo era acesso a recurso financeiro, porque é muito difícil você conseguir chegar, muito difícil você conseguir. Vou falar um pouquinho da minha história, eu sou professora, e eu gosto de falar isso com muita tranquilidade, assim. Cara, como que eu tiro uma empresa de tecnologia do papel sem recurso financeiro? Como que eu tenho acesso à estrutura tecnológica se eu não tiver essa ponte? Então, a gente tinha muito esse desafio, né, de tecnologia operacional, mas muito também desafio de acesso a recursos. Então, acho que nesse momento foi crucial, assim, poder cruzar o caminho com a Microsoft. A Microsoft, como bem a Cris pontuou, ela quis resolver uma dor do mercado, né? A gente tinha realmente identificado um problema, a falta de acesso a capital das startups que tenham mulheres, esse problema que ela colocou de estar a banca só com homens, ter esse viés inconsciente no processo seletivo, realmente foi muito forte. Então a gente quis radicalmente mudar e endereçar esse problema. Esse foi um ponto muito importante para a gente. A gente também colocou também o desenvolvimento da empresa, não é só dar o capital, mas ajudar com mentoria, ajudar com acesso à tecnologia, ajudar até com o espaço, né? A gente teve o Reactor também estava à disposição com cursos onde a gente tem uma área aqui muito bacana no Brasil para fomentar inovação, treinamento. Então isso para a gente foi o motivo da gente estar fazendo tudo isso, porque se relaciona, é um ganha-ganha. A gente ajuda a startup no crescimento dela, a gente ajuda o desenvolvimento econômico do nosso país e a gente ajuda o crescimento da nossa plataforma também, que é importante nesse momento. Cara, a gente está falando de Microsoft, né? Quando a gente pensa numa startup que está bem no início da jornada, tentando entender até alguns movimentos ali, do ponto de vista de go-to-market, do ponto de vista de jornada comercial, com certeza pra gente faria todo sentido. Acho que um ponto que eu destacaria, porque foi bem no ano da pandemia. Então, pensa uma startup, uma edtech, que a venda é 100% offline. A gente batia na porta da escola para poder vender. E em março de 2020, não tinha ninguém na escola.
escola. E a gente precisava colocar uma jornada digital literalmente de pé, que não existia, e a gente não tinha nem recurso financeiro, nem recurso de conhecimento e muito menos qual seria ali o caminho. Então, quando a Impact chega, ela não chega só com recurso, não é só, mas ela não chega única e exclusivamente com recurso financeiro, ela chega com conhecimento. Então, foi através da mentoria, através do conhecimento que a gente conseguiu, por exemplo, colocar em 3 semanas um produto digital, onde a escola chegava, comprava online, conseguia conhecer toda a dimensão do que ela poderia implementar dentro da instituição. Então, assim, pra gente, obviamente, tem a chancela, né, Franklin? Tem como abre portas absurdas e, enfim, pra gente abriram várias, mas eu acho também, eu tenho certeza, o conhecimento para que a gente implementasse em março de 2020 uma jornada 100% digital foi fundamental, porque ali é aquela velha história de startup, né? Vai morrer, não vai, vai morrer, não vai. Ali a gente tava, meu Deus, se não acontecer alguma coisa aqui, acaba. E aí a Microsoft chega e consegue contribuir nesse lugar. Muito bem colocado, eu tinha até esquecido da pandemia, então foi ótima lembrança. Foi um período. Acho que aqui a Microsoft ela atua no Brasil para fomentar o ecossistema de startups com 4 programas. O primeiro deles é o Microsoft for Startups Founders Hub, que é o programa de acesso à nossa tecnologia, programa que disponibiliza mentorias para as startups, e é muito importante porque ela tem acesso a toda a plataforma tecnológica da Microsoft, inclusive as versões mais recentes, mais novas, mais inovadoras. A gente também tem o próprio fundo, o WeVentures, que é o fomento ao empreendedorismo feminino, o We and Women Entrepreneurship, empreendedorismo feminino do inglês. Então a gente que dá o acesso ao capital, que a Cris pontuou. Criamos uma Venture Builder, que é o Impact, então exatamente para fomentar negócio até nessa fase mais inicial, que nem a Cris falou, que está precisando de tracionar, ainda está buscando a receita recorrente, ainda está buscando o produto no mercado para ganhar escala. Essa é uma área de atuação muito forte. A gente também tem o Reactor, Microsoft Reactor, que é um local onde a gente disponibiliza cursos, treinamentos, eventos para desenvolvedores, para as startups terem contato com não só com a tecnologia, mas com outros temas, né? Por exemplo, diversidade, empreendedorismo feminino, tecnologia. Então isso é muito importante. E por último, nós temos o Microsoft Technology Center, que é um local onde a gente faz a parte de prova de conceito, contato com a inovação para os nossos clientes, testar o produto, validar, hackathons. Isso também ajuda muito nesse desenvolvimento inicial das startups. Então esses são os 4 produtos que a gente tenta endereçar no Brasil. E que de maneiras diferentes eles foram entrando dentro da nossa jornada, né? Então quando a gente está falando, por exemplo, de estrutura e de tecnologia, para a gente fez todo sentido justamente porque tivemos que colocar uma jornada digital de pé e a gente entrou dentro do Microsoft for Startups, então a gente estava dentro não só de ter uma estrutura tecnológica, para isso que até então a gente não tinha escala, até então a gente também não, o produto ele respondia muito a interações em grupos muito pontuais, então do ponto de vista de estrutura com certeza, do ponto de vista de conhecimento, que foi como eu falei, aí dando um exemplo bem prático, né? A gente tinha até a pandemia um produto só que foi 100% da receita. Com a pandemia surge o produto novo, que é um produto digital. A gente faz o processo de validação no primeiro semestre de 2020 e no no final do segundo semestre de 2020, ele já compunha 45% da receita. Que legal. E o que contribuiu muito também? A gente tem um voucher de armazenamento, então você pode fazer vários testes. Então, assim, do nosso lado, e obviamente as mentorias, que foram mentorias, nossa, fantásticas, que dificilmente a gente teria acesso naquele momento. Então, acho que eu olho muito nesse lugar de, eu falo que a Pontui antes da Impact, depois é outra conversa, né? Legal. Nível. Então foi muito, acho que dentro desse lugar, assim. Os resultados, a gente já investiu em mais de 9 empresas pelo fundo WeVentures. A gente já capacitou, treinou mais de 2.000 empreendedoras. Então a gente já gerou um impacto considerável aqui no Brasil. Fomentamos o tema, porque até o nosso lançamento, o foco em empreendedorismo feminino quase não existia no Brasil. Acho que agora, hoje em dia, o tema está bem mais em voga, muito mais falado. Então isso tudo mostram resultados bastante consistentes no nosso projeto. O que eu vejo que de maior impacto pra gente foi de fato estarmos envolvidas, aí tanto eu quanto a minha sócia, nessa transição de quase não existe esse fomento ao empreendedorismo feminino e hoje a gente já vê aí um movimento super forte, a gente vai ter vários outros, né? Um exemplo que eu gosto de trazer que junto com a Microsoft elas entraram também as Anjas de Curitiba, então não existia e era um fundo 100% feminino
Um dia também que a gente foi fazer a apresentação do PIT, tinham 18 mulheres, 16 mulheres, foi super legal. Obviamente, para Pontui, hoje a gente está dentro da FTD, que tem ali na base mais de 1,5 milhão de alunos, enfim, a gente tem nessa perspectiva dessa estrutura que a gente ganhou junto com a Impact, é o que possibilitou a gente chegar aonde a gente está. Então a gente fecha, né, a gente estava até comentando, a gente fecha a jornada, né, de sair do zero, mesmo do dia zero, e dar o êxito. Isso pra gente é de um orgulho muito grande, mas a gente tem certeza que isso não aconteceria se não tivesse a parceria junto com vocês, junto com outros parceiros investidores e investidoras também. Pensemos assim. Perfeito, exatamente. Todos nós, né? Todos nós. Acho que o aprendizado é de a gente ter vivenciado a jornada de fim a fim, né? Como a gente fala, a gente acompanhou a Pontui desde a sua criação, como a Cris colocou, do produto sendo criado do zero no meio da pandemia, até a venda estratégica para a FTD Educação. Então isso é um ciclo completo que a gente vivenciou. Então isso é um aprendizado enorme, porque a gente passa por todas as fases. As fases da criação de um produto, a fase da estabilização do seu produto, a fase da escalar o produto, ganhar mais receita, mais cliente, atender melhor os seus clientes, fidelizar os seus clientes, depois vender a empresa, se incorporar numa empresa, a cultura e todo esse trabalho. Então essa vivência acho que é muito rica para a gente poder ajudar aí cada vez mais outras startups e desenvolvermos mais projetos que gerem impacto e desenvolvimento social e econômico no Brasil. Para mim, Frank, ele está muito conectado, mas assim, absurdamente conectado a ter a clareza de que tem muita empreendedora extremamente capaz, extremamente com conhecimento mesmo. O que falta é a estrutura, seja recurso financeiro, seja recurso de conhecimento. Eu gosto muito de trazer isso, né? Nós mulheres, a gente precisa, né? A gente quer empreender, a gente quer tirar uma ideia do papel, uma frase, né, super clichê, mas real, só que não é só na vontade que a gente pode ficar, a gente precisa de apoio, a gente precisa de um ecossistema e isso precisa ser intencional. É como a Microsoft fez, eu tenho uma meta, eu tenho uma intenção, isso gera ação. Óbvio que disseminar conhecimento através de um evento, de uma palestra, isso é animal, mas não só, é realmente apoiar, trazer conhecimento, trazer estrutura, porque no final do dia o que a gente precisa é criar essas pontes. Pra gente do lado de cá, acho que o primeiro lugar é empreendedorismo feminino, ele funciona desde que tenha recurso financeiro ou de pessoas, né, de conhecimento, e eu acho que um segundo ponto é de fato entender que uma jornada de uma startup de zero até uma saída, pelo menos pra gente, ela não é feita sozinha. Com certeza. Você não vai fazer isso sozinho. Então, assim, é necessário, para além do recurso financeiro, é necessário todo um ecossistema, todo um agrupamento de pessoas e de instituições para que isso possa acontecer. Porque senão fica muito no campo da utopia, sabe? Porque é aquela coisa do fundo de garagem. Não, cara, precisa de estrutura, precisa de processo. É o que você falou. Começou a crescer, como que eu estabeleço processo? Como que eu faço contratação? Então, assim, e muitas vezes o fundador, ele não vai ter todo o conhecimento, né, nesse leque, nessa mandala. Então, eu acho que fica muito nesse lugar. Incentivar e fomentar o empreendedorismo feminino e, acima de tudo, também, é fortalecer essa jornada, porque senão não sai do papel. Perfeito. Muito obrigado, Cris. Eu agradeço.